velocidade, técnica e jogo coletivo. O São Paulo de Tele Santana era tudo isso e muito mais. Campeão da Libertadores em 92 e em 93, campeão mundial nos mesmos anos. Um time que fazia mais do que vencer, ele convencia. Ele subjugava seus oponentes como nenhum outro. Johan Cruyff, o mítico craque holandês que dirigiu o Barcelona contra aquele time na primeira final em Tóquio, chegou a afirmar: "Se for para ser atropelado, melhor que seja por uma Ferrari", se referindo ao que foi enfrentar o São Paulo. A verdade é que nunca houve um time como o São Paulo Futebol Clube do início dos anos 90. E é por isso que, para fazê-lo parar, era necessário muito mais do que um time poderia fazer dentro das 4 linhas. E essa é a história que precisa ser contada. Capítulo 1. Contexto. Antes de explicar o que aconteceu em 1994, é preciso entender o contexto daquele jogo. 2 anos antes, o São Paulo havia alcançado o ápice do futebol sul-americano ao conquistar a Copa Libertadores em 1992. Sob o comando do lendário técnico Tele Santana, o tricolor paulista encantou o mundo com seu estilo de jogo, envolvente e eficiente. Naquela campanha, o São Paulo venceu 8 dos 10 jogos que disputou, marcando impressionantes 24 gols e sofrendo apenas 6. A conquista na Libertadores de 1992 não foi um feito isolado. No ano seguinte, em 1993, o São Paulo repetiu o feito, erguendo novamente o troféu continental. Mais uma vez, a equipe demonstrou sua superioridade dentro de campo, vencendo 7 dos 8 jogos disputados, com um saldo de 18 gols a favor e apenas 5 contra. Destaque para a memorável atuação no dia 19 de maio de 1993, quando goleou a Universidade Católica do Chile por 5-1, em uma das atuações mais memoráveis da história do clube. Além disso, conquistou o título mundial interclubes em ambas as ocasiões, mostrando ao mundo a força e a qualidade do futebol brasileiro. Em 92, o São Paulo derrotou o Barcelona por 2-1 na final, e no ano seguinte venceu o Milan por 3-2, sempre com atuações impecáveis. A verdade é que o São Paulo de Tele Santana não era apenas um time, era uma máquina composta por jogadores talentosos e comprometidos com o estilo de jogo que o consagrou. Nomes como Raí, Müller, Cafu e Palhinha faziam parte desse esquadrão que encantava os torcedores e impunha respeito e medo aos rivais. Porém, em 1994, a equipe buscava algo ainda mais grandioso: o tricampeonato consecutivo da Copa Libertadores. O Morumbi, palco de tantas glórias para o São Paulo, estava pronto para testemunhar mais uma página memorável da história do clube. Era o São Paulo, era a máquina de Tele Santana, o time que havia batido as maiores equipes do mundo, enfrentando um voluntarioso Vélez Sarsfield, time argentino bem organizado, mas que nem de longe parecia ser capaz de impedir mais um feito do tricolor paulista. No entanto, o que estava por vir não seria apenas mais uma final de Libertadores. Seria o maior roubo da história do Morumbi. Capítulo 2. O jogo. É válido lembrar que em campo o São Paulo não teve uma grande atuação. Muito nervoso, o time teve dificuldades para superar a forte defesa do Vélez, comandada pelo goleiro paraguaio Chilavert, que usava da catimba para parar a equipe brasileira. Vindo de derrota no jogo de ida na Argentina, o São Paulo precisava de uma vitória simples para levar para os pênaltis ou ganhar por ao menos 2 gols de diferença para se sagrar campeão. É verdade que o estilo de jogo do treinador Carlos Bianchi era algo bem diferente daquilo que o tricolor paulista estava acostumado a enfrentar nos anos anteriores. Gostando ou não, Bianchi posteriormente repetiu o êxito na competição dirigindo o Boca Juniors, se sagrando campeão outras 3 vezes, vencendo em 2000, 2001 e 2003, sempre segurando os rivais em jogos fora de casa. Não é por acaso que ele se tornou conhecido como o Mr. Libertadores. Fato é que o São Paulo só conseguiu furar a defesa do Vélez em um pênalti convertido por Miller, aos 32 minutos do primeiro tempo.
Pênalti esse que despertou a ira do presidente do clube argentino. Capítulo 3. O intervalo. Após o gol de Miller, era de se esperar que o São Paulo sufocasse o Vélez em busca do segundo gol. E para evitar isso, os jogadores argentinos passaram a fazer ainda mais faltas e interromper o jogo com maior frequência, tentando pressionar a arbitragem com reclamações. Algo que acabou indo além do campo de jogo. Em uma entrevista ao canal de TV argentino Taik Sports, Roberto Trota, capitão do Vélez Sarsfield naquela conquista, compartilhou uma história até então desconhecida sobre o que aconteceu nos vestiários durante o intervalo. Com o placar de 1-0 a favor do São Paulo ao final do primeiro tempo, o presidente do Vélez, Raul Gomes, invadiu o vestiário do árbitro e, visivelmente exasperado, chutou e arrebentou a porta, dirigindo-se a ele com palavras duras. "Nunca vi um uruguaio tão cagão como você", disse. Fato é que, se até aquele momento a arbitragem já favorecia o time argentino, ainda que de maneira sutil, a partir desse episódio, ela se tornou escandalosamente tendenciosa. Logo no início do segundo tempo, um lance crucial ocorreu quando o árbitro ignorou um pênalti claríssimo cometido por Cardoso do Vélez, que tocou a bola com a mão dentro da área. Sim, ele simplesmente tocou a mão na bola dentro da área. Em um lance que poderia ter mudado drasticamente o rumo da partida, dando ao São Paulo a oportunidade de ampliar sua vantagem e conquistar o título tão desejado já no tempo normal. Perceba que o próprio Roberto Trota enfatizou a importância da pressão exercida por Gomes sobre o árbitro. Na mesma entrevista, quase 30 anos depois, ele reconheceu que, apesar das divergências pessoais com o presidente do clube, essa atitude foi determinante para o sucesso do Vélez naquele dia. Capítulo 4. O senhor Ernesto Filipe. O árbitro Ernesto Filipe teve de fato um papel relevante na final da Taça Libertadores de 1994, com uma atuação que foi objeto de muitas críticas e controvérsias. Durante toda a partida, ficou evidente que Filipe adotou uma abordagem rigorosa e muitas vezes questionável em relação à condução do jogo. Uma das principais queixas dos jogadores e torcedores do São Paulo foi a maneira como Filipe picotou a partida, interrompendo constantemente as jogadas ao marcar faltas desnecessárias e, muitas vezes, duvidosas. Essas paralisações frequentes podem ser entendidas como estilo de arbitragem, o que é normal. Afinal, existem árbitros mais rigorosos e outros que deixam o jogo fluir. Entretanto, em um cenário em que o Vélez, um time claramente catimbeiro, tinha a vantagem de 1-0 conquistada no jogo anterior, as paralisações prejudicaram o ritmo do jogo e favoreceram a estratégia do time argentino, desacelerando o ímpeto ofensivo do São Paulo. Além disso, houve um claro desequilíbrio na forma como Filipe lidou com as infrações cometidas pelos jogadores. Enquanto ele parecia disposto a marcar faltas por infrações menores, como empurrões leves e toques de mão acidentais, ele muitas vezes deixava passar entradas violentas e faltas mais sérias cometidas pelos jogadores do Vélez. Essa discrepância na aplicação das regras levou a um sentimento generalizado de injustiça por parte de quem participou e viu aquele jogo. Era evidente a arbitragem tendenciosa de Filipe. Veja o que disse o atacante Miller a respeito de uma conversa na entrada em campo. Aquele jogo de 94, você entra junto assim, né? Com o time adversário. Normal isso aí, né? E o juiz, era a última partida do Paraguai, era a última partida dele se aposentar. Ernesto Filipe, erro de... Ele falou assim, hoje vocês não ganham. Eu falei assim, o quê? Você não ganha, eu te meto uma porrada. Aqui dentro do Morumbi você apanha, eu te meto a porrada, tô nem aí. Ele falou pra você? Falou pra mim, hoje vocês não ganham. Eu falei, quero ver. Ok. Quero ver. Aí eu xinguei esse nome aí que você falou aí. Isso. Caraca, Erro de uma bola. Capítulo 5. Os pênaltis. Diante do poderoso São Paulo, então bicampeão do mundo, a ideia do Vélez era claramente segurar o adversário ao longo dos 90 minutos para decidir nos pênaltis. Para isso,
A provocação era um recurso muito útil. Foi com a catimba, a violência e a demora nas reposições de bola, especialmente do goleiro Chilavert, que os argentinos conseguiram enervar a equipe paulista para atingir seu objetivo. Evidentemente, nesse cenário, uma arbitragem supostamente fraca era também um elemento favorável à estratégia da equipe de Carlos Bianchi. Nesse sentido, não é exagero afirmar: Felipe teve uma atuação tão importante quanto a dos principais jogadores do time que se sagraria campeão do torneio. Entretanto, os argentinos deveriam superar o São Paulo nos pênaltis, algo que também não vinha acontecendo, já que o time do Morumbi era conhecido por se dar bem também nesse tipo de disputa. Vale lembrar que a própria Libertadores foi conquistada dessa forma em 1992. Porém, o que se viu naqueles poucos minutos de penalidades foi um São Paulo mentalmente mais fraco do que o normal. Talvez pela frustração de não ter superado a retranca do Vélez ao longo dos 90 minutos, talvez pela irritação com a arbitragem. Também não se pode esconder os erros que a equipe paulista cometeu. Palhinha, um dos expoentes daquela geração, não estava confiante quando assumiu a responsabilidade de bater o primeiro pênalti. Isso foi muito questionado na época. É bom lembrar que ele já havia perdido um pênalti decisivo na fase anterior, quando o São Paulo eliminou o Olímpia no Paraguai. O fato é que Palhinha não estava bem e, ainda assim, Tele o bancou. Isso acabou dando início não só à derrota do São Paulo naquele dia, mas também à própria derrocada de Palhinha como um dos grandes craques do time. No fim, mesmo Zete, consagrado anteriormente pelas defesas nesse tipo de situação e reconhecidamente um especialista em penais, foi incapaz de pegar um único pênalti naquela fatídica noite. Por outro lado, Chilavert se consagrou com a camisa do Vélez, colocando fim ao sonho do tricampeonato tricolor. Capítulo 6. O que nunca saberemos. Não havia VAR em 1994. Mesmo a tecnologia das transmissões da época não era tão avançada quanto hoje. Por isso, trocas de ofensas, agressões e até decisões estranhas da arbitragem eram normais. Grandes times superavam isso também e, naquela oportunidade, mesmo o grande São Paulo de Tele Santana não conseguiu. Há que se considerar que ídolos como Raí, Leonardo e Toninho Cerezo, negociados anteriormente, fizeram falta naquela final. Em resumo, a péssima arbitragem contribuiu, mas não foi a única responsável pelo insucesso naquela ocasião. De qualquer forma, o que relatou o atacante Miller nos faz pensar. Seria a arbitragem ruim, parte de uma estratégia maior, movimentada por quem queria ver o Vélez campeão da Libertadores? Afinal, é fato. Houve uma arbitragem que travou o São Paulo ao longo de toda a partida. Houve também um erro grave logo no início do segundo tempo e até uma agressão ao juiz testemunhada pelos próprios atletas do time argentino. E isso contribuiu significativamente com uma conquista de título improvável. De qualquer maneira, o que aconteceu naquela noite do dia 31 de agosto de 94 jamais poderá ser modificado. Mas as lembranças de uma atuação polêmica do juiz também não serão esquecidas pela torcida do São Paulo.